Graça e paz, amém? Vamos ao texto sagrado. Eu peço que você abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, em seu capítulo 1, os versos 9 e 10. O texto sagrado diz assim: Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Pai, aqui está a Tua palavra. E a Tua igreja é reunida para ouvi-la. Por isso eu te peço a assistência sobrenatural e poderosa do Teu Espírito, para que Ele venha iluminar a minha mente, aquecer o meu coração, dobrar os meus joelhos e mover a minha boca. Eu também te peço a assistência do Teu Espírito na vida dos meus irmãos, para que a palavra venha cair em bom solo e produzir frutos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Irmãos amados, nós estamos diante de uma das cartas mais belas e sublimes que o apóstolo Paulo escreveu. A carta escrita aos Colossenses revela um Cristo sublime e um Cristo soberano, acima de todas as coisas, acima do universo, Senhor da criação, Senhor da igreja, Senhor de seu povo. Nos mostra Cristo de forma como um Cristo incomparável, como aquele que não pode ser comparado em sua glória, em seu domínio, em sua força, em sua beleza. Em resumo, a carta aos Colossenses nos mostra a supremacia de Cristo. Cristo é o supremo Senhor de tudo quanto há, e de forma especial em nossas vidas. E Paulo começa essa carta com uma breve saudação. Logo após, ele dá louvores, rende graças a Deus, ações de graças. E então, ele parte para uma oração. Esse modelo ele repete em Filipenses: uma saudação, ações de graças e uma oração. De forma mais ou menos também igual, ele repete em Efésios. E agora nós lemos o texto que cuida de nos mostrar a oração que Paulo fez a Deus em favor dos Colossenses. Ele diz inicialmente que ouviu pela boca de Epáfras notícias a respeito dos Colossenses e de como eles estavam crescendo no amor e na fé em Cristo Jesus, firmados na sólida esperança da glória. E então ele é levado a orar, desde o momento que ouviu falar acerca da fé dos Colossenses. E ele ora para que esses Colossenses, na sua grande maioria gentios, conhecessem a vontade de Deus. Conhecessem a vontade de Deus, mas não somente conhecessem a vontade de Deus, fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. São esses os termos precisos que ele utiliza. Eu peço a Deus que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. É sobre isso, sobre a vontade de Deus, e de forma mais específica, sobre a vontade de Deus no relacionamento chamado de namoro, que nós vamos tratar aqui essa noite, tomando por base o texto escrito por Paulo aos Colossenses, ora lido. E
eu estava pensando sobre isso e pensando como deve ser angustiante viver uma vida na qual não se sabe a vontade de Deus. Esse sentimento, não de forma tão clara, ele foi experimentado pelo poeta, por Fernando Pessoa, e ele deixou a pena cair e registrar as palavras tão precisas, que diz mais ou menos assim: saber, que sei eu, pensar é descrer, leve e azul é o céu, tudo é tão difícil de compreender. A ciência, uma fada, num conto de louco, a luz é lavada, como o que nós vemos é nítido e pouco. Que sei eu que abrande meu anseio fundo, o céu real e grande, não saber o modo de pensar o mundo. Será que não era essa a sensação que invadia o seu coração? Viver num mundo que, embora ele tivesse uma capacidade intelectual rara, ele ainda assim não conseguia saber os mistérios que explicam a existência do mundo, a existência humana e tudo que está relacionado. Viver uma vida sem o conhecimento de Deus é angustiante, trava o coração, paralisa os pés, enlouquece a mente. Ele, no poema, no soneto, ele se ri da ciência. A ciência, uma fada, num conto de louco. Mas acima ele diz: pensar é descrer. E chega à conclusão inequívoca para todos aqueles que não conhecem a Deus: não saber o modo de pensar o mundo. Mas graças a Deus, nós encontramos aqui, no registro sagrado, efetuado pela pena do apóstolo Paulo, algo que não se parece nem de longe com essa perspectiva. Paulo sabia sim quais eram os mistérios que explicavam a existência de todas as coisas. Ele sabia sim a forma pela qual ele deveria viver. O seu coração não caminhava angustiado, pesado, procurando em todos os becos, todas as vielas da existência humana por uma resposta que satisfizesse o seu profundo anseio de conhecer. Porque esse conhecimento lhe foi dado, não foi conquistado. Não foi ele que, por seus próprios meios, empreendeu uma busca que resultou no conhecimento de Deus. Não, o conhecimento lhe foi revelado, lhe foi dado pelo próprio Deus. O conhecimento de Deus não é obtido pela mente, pela razão humana. Ele é dado pelo próprio Deus. E eu fico aqui imaginando, nós nos dizemos sabedores da vontade de Deus, conhecedores do ser de Deus. Será que isso não é sublime, nobre, excelente, para que possa influenciar a nossa vida de tal forma que nós venhamos vivê-la de forma digna do Senhor? Era esse mais ou menos o entendimento que Paulo queria dar aos colossenses ao registrar essa oração. Ele ora para que os colossenses fossem cheios do conhecimento de Deus. Mas é necessário fazer uma distinção entre a vontade de Deus, porque Paulo ora para que os colossenses conhecessem a vontade de Deus, sejam plenos do conhecimento de sua vontade. É necessário fazer uma distinção para que nós possamos entender entre a vontade soberana de Deus, que rege todas as coisas, e a vontade que é relacionada ao ser humano.
Essa vontade soberana é também chamada pelos teólogos como a vontade decretiva de Deus. É a vontade pela qual Ele rege todo o universo em seus mínimos detalhes. É a vontade de Deus que não pode ser frustrada. É a vontade de Deus contra a qual ninguém pode se insurgir, ninguém pode se opor, porque é a vontade que o próprio Deus se encarrega em cumprir, em efetuar. A história do universo move-se de um começo divino para um fim divino, na qual tudo que está compreendido entre esse lapso temporal e até mesmo para os lapsos atemporais é controlado pela vontade de Deus. A vontade soberana de Deus que Ele estabeleceu antes dessa eternidade, antes que houvesse o tempo, antes que o dia surgisse. A vontade que Ele estabeleceu pelo seu próprio desígnio e cumpre pelo seu poder maravilhoso. Essa é a vontade decretiva, ou a vontade soberana de Deus. É uma vontade eterna e, além disso, é uma vontade imutável. Não há nada que possamos fazer que vai alterar o final do plano de Deus. No entanto, todas as nossas atitudes têm consequências para a nossa condição, para a nossa alegria em Deus, o nosso bem-estar, a nossa comunhão com os irmãos, o nosso crescimento, o nosso progresso na fé. Mas os atos da existência humana, por mais assombrosos que sejam, não podem nem de longe arranhar a vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus está estabelecida e rege e controla todas as coisas. Foi pensando nessa vontade que o pregador inglês Charles Haddon Spurgeon disse de certa vez. Eu penso que ele, por ter falado isso, no seu quarto havia uma janela através da qual ele poderia receber os raios solares. Ele disse: até mesmo aquelas micropartículas de poeira que, quando nós, ao levantarmos cedo, olhamos através da janela, vemos se movendo, até essas micropartículas de poeira, elas só se movem pela vontade de Deus. Tudo quanto acontece não foge à sua vontade. Essa vontade, ela está registrada no Salmo 135, no versículo 6. Ela diz assim: o Senhor faz tudo o que deseja. O Senhor faz tudo o que deseja. Em Isaías 46, os versículos 9 e 10, o profeta diz assim: Deus diz: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Sou eu que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Sou eu que digo: o meu conselho subsistirá e realizarei toda a minha vontade. Glórias a Deus por isso, porque Deus que perdeu o controle da terra, de sua criação, e que a deixou para ser regida por leis naturais, leis cegas. Não, Ele controla toda a história, porque a história lhe pertence. Essa vontade de Deus, chamada decretiva, também está registrada em Efésios, capítulo 1, versículo 11. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Essa é a vontade soberana de Deus. É a vontade eterna e a vontade imutável. Só que há um detalhe.
Quanto a essa vontade decretiva, soberana, Deus, Ele não faz o homem conhecer. Ela é uma vontade não revelada. É uma vontade que está oculta em Deus. Não há como você saber qual é a vontade de Deus para o dia de amanhã, ainda hoje. Para saber o que aconteceu no mundo e tudo mais, você vai ter que ler o jornal de segunda-feira, para saber o que aconteceu ontem. Essa vontade de Deus, Ele não dá a revelar ao homem, é a vontade soberana. Mas, em contrapartida, existe a vontade que Deus revela ao homem. É a vontade pela qual Ele faz saber tudo o que o homem precisa e deve fazer para agir segundo a sua vontade, para agradá-lo. A essa vontade, os teólogos chamam de vontade prescritiva, porque ela prescreve o que o ser humano deve agir, como o ser humano deve agir, o que ele deve fazer para agradar a Deus. Essa vontade está revelada, ela foi revelada. Ela não está oculta em Deus. É uma vontade que acerca do qual Paulo, ainda na carta aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 12, diz o seguinte: cumprimenta-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, que sempre luta por vós em suas orações, para que permaneçais amadurecidos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. É a essa vontade que Paulo está fazendo referência aqui. É a vontade prescritiva, a vontade revelada de Deus. O que Ele exige que o homem faça. O que Ele ordena está revelado. É essa vontade também que o apóstolo Pedro fala na primeira carta que ele escreveu, no capítulo 4, no versículo 2. Porque basta que no tempo passado, para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Pedro está dizendo que nós devemos viver, o novo homem deve viver uma vida que é segundo a vontade de Deus. Essa vida, ela está diametralmente oposta à vontade da carne, à vontade dos desejos malignos, da nossa velha natureza. Essa vontade é a vontade de Deus, na qual o novo homem deve andar. Essa é a vontade de Deus para todo aquele que nasceu de novo. Pedro está fazendo referência aqui. E como é desejável, como é agradável fazer a vontade de Deus. O próprio Cristo nos disse, lá em João capítulo 4, versículo 32, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida, dando a entender que a vontade de Deus é vital para a existência humana, do homem segundo em Cristo. A vontade de Deus é o alimento para a alma. Ainda mais à frente, em João capítulo 5, Jesus vai nos dizer que Ele não pode fazer coisa alguma por mim mesmo. Conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ainda no capítulo 6, no versículo 38, ele vai dizer: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. A vontade de Deus deve ocupar o grau de importância máxima em nossas vidas. É a essa vontade, a vontade pela qual nós devemos viver e devemos reger a nossa vida, que Paulo está se referindo aqui na oração que ele faz a Deus em favor dos filipenses. Ele diz: eu oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. A vontade de Deus. Ele não ora para que os colossenses fossem conhecedores das vãs filosofias
que se apresentavam com um ar de sabedoria e ameaçavam a igreja de Colossos. Ele não ora para que os colossenses fossem conhecedores das verdades expostas pelos defensores da modernidade ou da pós-modernidade. Ele não ora para que os colossenses estivessem a par do que a ciência fala acerca do mundo. Ele não ora para que os colossenses tomassem conhecimento acerca do que Sócrates, Platão e Aristóteles falou. Ele ora para que os colossenses fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Com isso, o apóstolo Paulo ele está introduzindo um tema que é essencial à vida cristã: a vontade de Deus. Todo aquele que deseja viver uma vida que agrade a Deus deve se empenhar por conhecer a vontade de Deus. A vida cristã não pode ser vivida de tal forma que negligencie o conhecimento da vontade de Deus. E essa vontade nos foi revelada. Paulo vai dizer em seguida que o conhecimento da plena vontade de Deus, ele se dá em sabedoria e entendimento espiritual. Ainda no versículo 9, ele diz: em sabedoria e entendimento espirituais, como dando a entender que o conhecimento da vontade de Deus se dá através da sabedoria e do entendimento espiritual. Não é possível conhecer a Deus se não for de forma espiritual. A mente humana, natural, não consegue compreender a vontade de Deus. Somente aquele que é nascido do céu, nascido do alto, que tem a mente renovada pelo Espírito, ele pode conhecer a vontade de Deus. E ele diz: olha, eu peço para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus em sabedoria e entendimento espirituais. É como se ele estivesse respondendo a seguinte pergunta: como descobrir essa vontade de Deus para a minha vida? Se ele tivesse parado apenas nas palavras iniciais, para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, os colossenses poderiam perguntar: mas como, Paulo? Nos diga como nós podemos conhecer a vontade de Deus, já que ela é tão importante assim, já que todo cristão deve desejar com toda a sua força a vontade de Deus, conhecer e fazer a vontade de Deus. E Paulo responde, como se ele respondesse: em sabedoria e entendimento espirituais. Isso é importante, porque nós podemos tentar descobrir a vontade de Deus pelas mais diversas formas para a nossa vida, que vão se revelar formas não bíblicas, formas que não estão de acordo com a sabedoria e o entendimento espirituais. Há aqueles que procuram descobrir a vontade de Deus para as suas vidas de forma mística. Aqueles que labutam ou laboram por entender ou conhecer a vontade de Deus de forma mística, eles entendem ou eles partem do pressuposto que Deus vai lhes revelar o que eles devem fazer em situações de decisões, em situações de escolhas. Há 3 partidões lá na igreja, 3 servas do Senhor tão dedicadas, 3 bênçãos na mão do Senhor, 3 vasos, e as 3 estão interessadas em mim. É difícil isso acontecer, né? Mas pode acontecer. Aí o caba diz: qual será que eu devo escolher? E aí ele se faz a brilhante pergunta: como descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Como descobrir com qual devo
namorar, casar. As três são bonitas, suas belezas diversas, as três têm um futuro promissor, as três são igualmente dedicadas a fazer a vontade de Deus. Nossa, que indecisão. Diga-me, Deus, qual devo escolher? É mais ou menos assim. Ou então a pessoa tem uma decisão a tomar. Ela vai comprar uma casa, e são várias casas que se ofertam, e ela não sabe qual casa comprar. E ela vai perguntar mais uma vez qual é a vontade de Deus para aquela situação. E nós estamos tratando aqui, ou temos em mente, como, eu vou usar essa palavra, mas essa palavra não é adequada ou correta. Como descobrir a vontade de Deus no namoro? Nas decisões por quem namorar ou com quem namorar. Nossa, aquele menino ali me desperta, aquele rapaz me desperta um interesse muito forte. Mas aquele ali também, olha, nossa, como escolher? Eu já estou numa idade boa, já me preparei, trabalho na casa do Senhor, estou esperando o meu varão. Mas a qual deles eu devo me entregar? Ó Deus, qual será a tua vontade? Os místicos, aqueles que procuram descobrir a vontade de Deus para as suas vidas de forma mística, pensam assim. Eles são divididos mais ou menos em 3 grupos. O primeiro grupo, eu penso que ninguém se encontra aqui. Nenhum daqueles que estão aqui se encontra. É o grupo dos pagãos. Os pagãos acreditam não no Deus dos cristãos, mas eles acreditam numa divindade. E eles procuram saber qual é a vontade dessa divindade para a sua vida. Eles utilizam aí a astrologia, a cartomancia, os búzios, o tarô. Tem gente que não consegue sair de casa sem olhar o horóscopo, né? E existem cristãos ainda que gostam, né? Não sei porquê, mas eu gosto de ler isso aqui. É tão bonitinho, ó. De vez em quando até bate. É impressionante. Vamos ler isso aqui. Não faz mal, né? Não faz mal. Mas os pagãos procuram fazer a vontade, ou descobrir a vontade de Deus através desses meios. Essa é uma abordagem mística. Mas existem também os evangélicos carismáticos. Esses aí nós conhecemos, ou quem sabe nós já fomos também. São aqueles que buscam descobrir a vontade de Deus através de um sonho, ou como é bom sonhar, né? Através de uma profecia, receber uma profecia lá naquele círculo de oração, Senhor, revela qual é a minha. Através do que mais? De um sonho, de uma profecia, a voz interior. Aí eu ouvi uma voz que falou ao meu coração que você é a minha prometida. Eu já passei por essa experiência também. E o que mais eles usam? Mas esses meios mais que se parecem é uma necromancia, é uma cartomancia gospel, vamos dizer assim, né? Esses talvez você ainda não tenha tido contato, ou você não teve, mas existe também o grupo, dentro dessa abordagem mística, dos evangélicos tradicionais. São aqueles que costumam descobrir a vontade de Deus para as suas vidas, abrindo a Bíblia ao acaso, né? Vamos saber o que Deus quer para mim, né? Abrindo a Bíblia ao acaso, através da paz interior. Se eu tomar essa decisão e se eu estiver em paz comigo mesmo, é porque isso é um sinal de Deus que essa é a sua vontade. Os evangélicos tradicionais também costumam se orientar nas suas decisões, tentando descobrir a vontade de Deus através de conselhos de outros irmãos. Não que isso seja errado, a gente vai falar isso depois, mas eles tomam isso de forma exclusiva. O que aquele irmão falou, ele é tão espiritual, só pode ser a vontade de Deus. E eu vejo alguns irmãos rindo ali, acho que eles já passaram por essa situação. Eu vou abrir um parênteses e vou falar também que eu já passei por essa situação. Uma vez eu fui, isso faz muito tempo, irmãos, eu até tenho vergonha de falar isso, mas eu queria saber, estava na maior dúvida se eu deveria namorar com a menina lá, e eu não tinha certeza nenhuma. Enfim, mas
Aí eu tive a brilhante ideia eu era de uma igreja bem pentecostal, de falar com uma irmã que era bastante usada por Deus na profecia. E ela fez exatamente isso. Ela disse: vamos ver o que Deus está falando aqui. Eu juro a vocês que foi assim: vamos ver o que Deus está falando aqui. Aí abriu lá em Isaías um texto que falava lá, revelando a vontade de Deus. E ela orou e eu pronto, fui para casa. Eu não estou convicto, mas isso deve ser a vontade de Deus. Acabou que deu errado, graças a Deus. Não deu 2 meses de namoro, né? Por incrível que pareça, o texto de Isaías dizia assim: para que todos vejam e todos verão que foi o Senhor, a mão do Senhor que fez isso. E 2 meses depois o namoro acabou. Quantas experiências nós vemos assim: fulaninho e fulaninha começaram a namorar, a vontade de Deus, eles oraram, eles tiveram confirmação, mas aí depois de um tempo o namoro acaba. Esses meios, espero que esses meios divinatórios de adivinhar a vontade de Deus, espero que não sejam praticados por nós. Eu cheguei aqui na IPBE há pouco tempo, mas os poucos irmãos que eu conheço, eu sei que eles vieram de experiências bem assim também, bem pentecostais. E isso costuma muito influenciar a nossa vida, né? Esses irmãos, os irmãos que abordam, tem essa abordagem mística, eles pretendem, eles procuram adivinhar a vontade de Deus para as suas vidas. São meios divinatórios, de adivinhação. Eles procuram saber qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Mas, no fundo, eles não estão, vamos dizer assim, eu não estou desconfiando da inocência dos irmãos, mas muitas vezes me parece que não é um desejo sincero de fazer a vontade de Deus, sabe? É mais uma coisa do tipo: eu quero saber a vontade de Deus porque eu não sei como devo proceder. E afinal de contas, Deus é Deus, Ele deve saber o que é melhor para mim, né? Então, eu quero o melhor para mim. Entre essas 2 decisões, eu quero a que seja melhor. Então, eu vou perguntar a Deus, para que Ele venha me revelar qual é a melhor das opções. Essa forma de proceder transforma Deus num meio para que nós alcancemos um fim. Não sei se os irmãos concordam comigo, mas se eu estiver agindo assim, o meu desejo lá no fundo não vai ser realmente agradar a Deus. Vai ser alcançar o que é melhor para mim. E nessa história, Deus se torna apenas um meio. Deus nunca, de forma alguma, deve ou pode ser tratado como um meio. Eles buscam saber a vontade de Deus procurando uma blindagem, como se fosse algo que fosse protegê-los das intempéries da vida, dos problemas da vida. Não, esse namoro aqui foi Deus que confirmou, é da vontade de Deus. Então pode até ter problema, mas ele vai até o final, ele vai até o casamento, ele está protegido, sabe? Foi a vontade de Deus. Quando as coisas não são bem assim. Há uma outra abordagem também. Essa abordagem você pode até pensar que aqui todo mundo foge, está protegido dessa abordagem. Porque é a abordagem materialista ou pluralista. Essa abordagem, ela é adotada pelos incrédulos. Quando digo incrédulos, estou me referindo àqueles que não acreditam em Deus, mas àqueles que, apesar de acreditarem em Deus, vivem como se Deus não existisse. Então, a abordagem materialista ou pluralista, ela desconsidera a vontade de Deus. Ela não quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Elas procuram viver da forma que acham melhor. E aí eles vão se guiar pela razão. A razão será o critério último que validará as suas decisões, as suas escolhas. Ou também eles podem se guiar pelo subjetivismo. Aquilo que me parece melhor, aquilo que me dá mais vontade, o meu gosto, aquilo que eu quero, é o subjetivismo. E também há um critério chamado de pragmatismo. O pragmatismo vai de acordo com aquilo que dá certo. E muitos, apesar de professarem fé em Deus, em Cristo, pensam poder viver como se Deus não existisse. E desconsideram a vontade de Deus e fazem de si mesmos
o critério último para guiar as suas vidas. E utilizam para tanto a razão, ou até o meu gosto, ou então aquilo que realmente está dando certo. Eu vou escolher aqui minha namorada, minha esposa, com base apenas no meu gosto. Eu gosto daquela moça ali, me atrai, pronto, vamos casar, né? Tão bom casar? Deixa eu pensar aqui, como se o universo fosse apenas um sistema cartesiano de causas e efeitos regido por leis naturais. Então, se é dessa forma, a minha razão é que deve dizer o que eu devo fazer. Essa é a abordagem materialista ou pluralista. Mas será que não existe uma abordagem melhor? Entre a abordagem mística e a abordagem materialista? Será que não existe uma abordagem mais confiável? Existe. E é a abordagem de sabedoria. A abordagem de sabedoria ou bíblica. Que é exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Eu peço a Deus que vocês sejam cheios do conhecimento, do pleno conhecimento da vontade de Deus, em sabedoria e em entendimento espirituais. Essa sabedoria, ela se porta de forma humilde, de forma reverente, confiando na doutrina da suficiência das Escrituras. Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia num texto que Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e no versículo 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. A Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 1, no parágrafo 6º, ela diz: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua glória e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente delas deduzido. Eu quero repetir. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua glória e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado pelas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente delas deduzido. O que isso significa? Significa que só precisamos da Escritura. Só a Escritura. É nela que nós temos revelada toda a vontade de Deus, que pode e vai nos orientar de forma segura, de forma sábia, por toda a sua vontade. É nessa vontade que nós temos que nos estribar, que nós temos que confiar. É na vontade de Deus que foi revelada nas Escrituras. E essa revelação, que é a Escritura, ela é suficiente para nos orientar em tudo. Para a nossa salvação, a nossa vida e fé. Ou, nas palavras do texto sagrado, a fim de que o homem tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, como é delicado e como é tenso, por vezes, realizar essa escolha. A escolha por quem casar, com quem devo namorar. Mas aqui nós temos o auxílio de Deus. Nós temos tudo o que precisamos para conhecer a sua vontade e nos guiar através dela. A abordagem bíblica ou a abordagem de sabedoria diz que a Escritura, ela é suficiente, toda suficiente para nos orientar em todos os aspectos da nossa vida. Mas não é a mesma coisa de dizer
que as Escrituras revelam a vontade de Deus de forma pormenorizada, de forma detalhada, de forma particular. Ou seja, mas na Bíblia não está dizendo se eu devo casar com fulano ou Beltrano. Na Bíblia não está dizendo quem eu devo escolher. Que dúvida terrível. Quem eu devo escolher para namorar? A Bíblia não vai dizer, é claro, olha, Juan, case com fulana. Edilson, case com essa aqui. A Bíblia não vai dizer. Porque a revelação bíblica, ela não se propõe a isso. Mas é nela que temos que nos confiar. Aí é necessário fazer certa ponderação. É claro que nós não vamos deixar ou abandonar de todo a razão, ou as nossas preferências, o nosso gosto, para nos guiar nessa decisão, com quem eu devo namorar. A razão, ela não está excluída de todo nesse processo, mas ela está submetida às Escrituras. As minhas preferências pessoais, elas também devem ser levadas em conta, mas submetidas às Escrituras. É claro que você não vai namorar com aquela pessoa que você não gosta, né? Mas também, se você gosta de uma pessoa que é extremamente carnal, que leva uma vida que não considera a palavra de Deus, a sua preferência vai prevalecer sobre a vontade de Deus revelada? Não, de forma alguma. E é claro também que essa abordagem bíblica de sabedoria não despreza a sabedoria dos outros, o se aconselhar com alguém mais experiente na fé. Eu lembrei de um método também que é utilizado pelos evangélicos tradicionais, que esse é interessante, que é o teste de Gideão. Alguém já deve ter feito isso aqui, né? Deus, olha, se isso acontecer dessa forma, é porque a tua vontade é que eu faça aquilo, né? São meios divinatórios, meios de adivinhar a vontade de Deus. Olha, Deus, se aquela moça for para o culto amanhã com uma roupa verde, é porque é o Senhor que está dizendo que eu devo namorar com ela. Batata. Não. E aí tem esses testes de Gideões também, de Gideão, né? Mas a Bíblia não ensina isso, não ensina. O texto, nós não temos tempo de refutar todos esses métodos, mas o texto lá em Juízes de Gideão, ele não está querendo ensinar que nós devemos adotar esses testes, submeter Deus à prova. Não, ele está, por outro lado, querendo mostrar a incredulidade de Gideão. Ele não está aprovando esse método de conhecer a Deus. Deus apenas teve misericórdia de Gideão, né? E o atendeu. Mas isso não é regra para as nossas decisões. Ao tomarmos decisões, nós temos que procurar o fundamento último da palavra de Deus. Voltando ao texto de Colossenses, ele diz: em toda sabedoria e entendimento espiritual, assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor. De forma digna do Senhor. A vontade de Deus, ela deve ser por nós conhecida, não para fins intelectuais, meramente, soberba, ostentação intelectual. Eu conheço a vontade de Deus. Eu sei qual é a vontade de Deus. Não, o conhecimento da vontade de Deus se presta a possibilitar um modo digno que nós devemos viver, pelo qual nós devemos viver. Esse modo é um modo digno do Senhor. Sem o conhecimento da vontade de Deus, nós nunca poderemos viver de tal forma. E aí está a grande questão. A palavra no original para digno é axios, que significa valor. O critério pelo qual nós devemos tomar as nossas decisões. O valor supremo que vai orientá-las. Para que vocês possam viver de forma digna do Senhor. Só existem duas formas pelas quais viver. Ou de modo digno do Senhor,
ou de forma indigna do Senhor. E nós somos chamados para conhecer a vontade de Deus, e não somente para conhecer, para viver de forma digna. Essa viver de forma digna é mais ou menos o seguinte: é a correspondência entre a minha vida e o ser de Deus, a vontade de Deus. É a expressão vivificante do ser de Deus na minha vida, a expressão do Evangelho. É tornar o Evangelho visível na minha vida, de forma digna do Senhor. Que Deus nos ajude em viver assim, viver de forma digna do Senhor. Nós não devemos nos contentar com nada menos do que isso. Nós devemos não somente nos dedicar a conhecer a vontade de Deus, mas devemos nos dedicar de igual forma a viver de forma digna desse conhecimento. É uma forma que revela o Evangelho, revela o ser de Deus. E como viver de forma digna, ou como tomar decisões, entre elas uma importante decisão, como é a decisão que estamos analisando, a decisão com quem casar, de forma digna do Senhor. Nós temos que observar alguns parâmetros que nos são deixados nas Escrituras, ou inferidos dela. A primeira coisa que devemos levar em consideração é que a decisão com quem eu devo namorar nunca deve ser pensada isoladamente. Com isso quero dizer que eu nunca devo olhar para o namoro ou escolher alguém com quem namorar pensando só no namoro. Se eu faço isso, eu estou fazendo do namoro um fim em si mesmo. E estou desconectando o namoro da realidade que Deus instituiu, ou da instituição de Deus, que é o casamento. Deus não instituiu o namoro, Deus instituiu o casamento. Então não tem como você olhar ou encarar o namoro de forma desconectada do casamento. Se eu não pretendo, não tenho pretensões, não tenho em vista o casamento, eu não tenho por que namorar com alguém, com alguma pessoa. Então, dito isto, nós devemos considerar ou tratar a decisão com quem namorar, tendo sempre em mira o casamento. Eu não estou dizendo com isso que a decisão, com a pessoa que eu estou namorando, essa decisão ela é irrevogável, irretratável. Que uma vez namorando a pessoa, eu devo obrigatoriamente me casar com ela. Não estou afirmando isso, eu não sou extremista assim, né? Eu estou dizendo que o namoro, ele deve ser encarado, pensado, praticado, tendo em vista a realidade do casamento. Logo, a decisão por quem namorar, com quem namorar, ela deve, ao tomarmos essa decisão, devemos levar em consideração o casamento. Será que eu tenho pretensões de casar com essa pessoa que eu estou namorando? Porque se eu não tenho, não há razões para isso. Isso só resultará em prejuízos. Se eu namoro alguém e não tenho pretensões de casar com esse alguém, resultará em corações dilacerados, quebrados, porque mais cedo ou mais tarde o namoro findará e a outra pessoa estará iludida, né, pensando, eu pensava em casar. Geralmente é as mulheres que acontece isso, né? Eu pensava em casar e aí ele acabou o namoro. Porque ele não queria nada comigo, ele só queria namorar. Então, ao tomarmos essa decisão com quem namorar, nós devemos ter sempre em mira a realidade que Deus instituiu, que é a realidade do casamento. Mas de modo digno do Senhor, que também envolve o namoro, como eu namoro, e a decisão com quem namorar, ela parece meio óbvio o que eu vou dizer aqui, mas ela deve ser encarada como uma decisão. Com isso, eu estou pensando
Ao falar isso, eu estou pensando naqueles que dizem: olha, a gente não escolhe quem casar. Não, escolhe não. Simplesmente vai acontecendo e tá, pay, buf, aconteceu. Casamos, namoramos, casamos. Como se a vida fosse algo que a gente não pensa, é só guiado por uma coisa que a gente nem sabe o que é. Mas nós devemos considerar isso. Isso se trata de uma decisão. A pessoa com quem namorar, tendo em vista o casamento, é uma decisão. Porque se nós não tratarmos dela como uma decisão, nós estaremos negligenciando ou desprezando o que é o casamento. E em última instância, estaremos desprezando a Deus, que é o instituidor do casamento. Por que digo isso? Porque se eu namoro, eu escolho uma pessoa com quem namorar de forma impensada, sem parar e dizer: olha, o que a palavra de Deus fala acerca disso? Como eu vou agradar a Deus? Que escolha eu devo tomar? Eu estou negligenciando a seriedade do casamento. Eu estou negligenciando a nobreza disso. Então, nós devemos encarar isso como realmente uma decisão. Mas é uma decisão que Deus nos ajuda a tomar, nos orientando pela sua palavra revelada. E nós devemos nos esforçar para conhecer a vontade de Deus que nos foi revelada. A segunda coisa que eu queria falar ou chamar a sua atenção, é a natureza dessa decisão. Qual é a natureza da decisão com quem namorar? Porque se é uma decisão, existe um aspecto que define essa decisão. Isso é a natureza da decisão. Será que é uma simples escolha, como 2 produtos estão na prateleira do supermercado e eu vou lá e decido por aquele que tem um preço melhor, ou então a marca? Não. A decisão com quem namorar é uma decisão pactual. Tendo em vista a questão do casamento. É uma decisão que eu escolho me aliançar com alguém. E nessa aliança, nesse pacto, pensando no casamento, não somente no namoro, a marca principal é de se doar. Nessa aliança, um se doa ao outro. Então, é uma decisão também sacrificial. Nós não devemos tomar a decisão por quem namorar pensando no que eu vou ganhar apenas, né? Nossa, essa pessoa aqui vai realmente corresponder às minhas expectativas, porque ela supre as minhas necessidades. Veja o modo dela se portar. Ela tem exatamente os acertos. Ela é forte naquilo que eu sou fraco, e ela vai me ajudar nisso ou naquilo. Isso é bom. No entanto, alguém que vai decidir por quem namorar não deve encarar essa escolha como algo mais ou menos assim: o que eu vou ganhar com isso? Pensando somente em mim. Não, é uma decisão pactual, na qual nós nos aliançamos a alguém e nos doamos a alguém. É uma decisão sacrificial. Mas é também uma decisão que tem uma finalidade última, que é a glória de Deus. Nós não devemos tomar essa decisão tão importante, tão cara, tão preciosa, sem ter em mente a glória de Deus, aquilo que trará glória ao seu nome. E aqui não existem regras como: você escolhe uma pessoa assim, assim, e vai dar certo, vai glorificar a Deus. É claro que existe um padrão definido pelas Escrituras, mas não é algo particularizado. Então, como se guiar nessa vontade? Como eu devo saber o que vai glorificar a Deus ou não? Pensando nisso, eu quero ler o texto que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, versículo
a partir do versículo 21. Filipenses, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 21. Pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso desenvolvimento e alegria na fé, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. A situação aqui é mais ou menos a seguinte: Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, bem como também a carta aos Colossenses, estava preso. Era a sua primeira prisão em Roma. Ele estava numa prisão domiciliar e estava aguardando o veredito da boca de César, que iria decidir se ele viveria, seria posto em liberdade ou se ele morreria. E ele escreve essa carta aos Filipenses exatamente de uma prisão, aguardando esse julgamento, mas tendo o desejo também de ver novamente os filipenses. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, eu não sei o que eu devo escolher. Eu me sinto pressionado como de ambos os lados. É mais ou menos o seguinte, nas palavras de John MacArthur, é como se eu estivesse entre dois paredões que me encurralassem, me espremessem. Porque de um lado, eu quero realmente morrer e estar com o Senhor. Eu quero que eu seja condenado para que eu possa morrer logo e me encontrar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Mas por outro lado, é mais necessário que eu permaneça no corpo, tendo em vista o progresso e a alegria na fé dos meus irmãos. E, em última análise, no versículo 26, para que cresça um motivo de vos orgulhardes ou de vos gloriardes em Cristo Jesus. Então, Paulo tem uma decisão a tomar. Contexto de decisões. Ele tem uma decisão. E ele trata isso dessa forma, porque ele diz no versículo 22, ele diz: não sei então o que escolher. Duas opções: morrer e estar com Cristo, que é melhor, ou permanecer com os meus irmãos. Então, ele toma a seguinte decisão: mas eu estou convencido que eu devo ficar. Eu sei que se eu for vai ser muito melhor, mas há necessidade. São duas decisões, duas opções. Uma é a vontade dele, o seu desejo muito legítimo de estar com o Senhor, e a outra é uma questão de necessidade. E ele diz: eu quero estar com vocês, ainda que isso me prive, por enquanto, da glória incomparável de conhecer, de me encontrar com Cristo, plenamente. E ele diz: eu quero permanecer, para que o vosso progresso e a alegria na fé aumentem, e para que vocês, pela minha presença novamente entre vocês glorifiquem a Deus. Porque ele sabia que com a sua presença novamente entre os filipenses, estes se alegrariam em Deus e dariam glórias a Cristo. Cristo seria engrandecido, seria glorificado pela vida do apóstolo Paulo. E vejam como o critério da glória de Deus foi fundamental para que Paulo decidisse o que fazer. Ainda que a outra opção fosse desejar estar com Cristo, o que é infinitamente melhor, ele decidiu por estar com os irmãos, tendo em vista a necessidade deles de progredirem na fé, e isso resultaria em glórias a Cristo. E ele diz: olha, se é para que Cristo seja glorificado, eu escolho me privar por enquanto, por hora, da glória incomparável, adiar esse momento, para que Cristo seja glorificado, para que Cristo seja engrandecido. Não existe uma fórmula mágica pela qual eu posso dizer aqui: você tomar a decisão com quem namorar e olha, essa decisão, essa forma vai glorificar a Deus. Não, eu acho que é uma questão
bem casuística, caso a caso. Mas o nosso coração deve sempre buscar em todas as nossas decisões a glória de Cristo. Que Cristo seja engrandecido. Porque afinal, a realidade do namoro enxergado sob o ponto de vista do casamento, ele não tem outra finalidade senão render glórias a Deus. Como servir como uma ilustração da união de Cristo com a sua igreja, que é uma união incomparavelmente bela, preciosa, nobre, excelente. Então, com quem namorar? Esse é um mito no namoro. Qual é a vontade de Deus para a minha vida, no sentido de com quem eu devo namorar? Nós vimos aqui que a vontade de Deus, ela é a vontade soberana, no sentido que é a vontade oculta de Deus, pela qual Ele rege todas as coisas, e nós vimos que tem a vontade revelada ao homem. E é nessa vontade que nós temos que nos confiar, que nós temos que reger a nossa vida, para que seja de forma digna do Senhor. Vimos também que a decisão do namoro deve ser sempre tomada tendo em vista ou sempre considerando a realidade do casamento. Que isso se trata de uma decisão na qual eu decido me aliançar a alguém. E, corrigindo alguma má interpretação, no namoro não é a mesma coisa que o casamento. Eu não estou me aliançando a alguém. No entanto, nós devemos, como eu falei, sempre levar em consideração o casamento. E eu devo buscar a glória de Deus. O finalzinho do texto de Colossenses, Paulo vai nos dizer que vocês possam viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Essa aqui não é a vontade de Deus para a nossa vida? Que nós possamos agradá-lo em tudo, para que nós possamos frutificar em toda boa obra, que nós possamos conhecer, crescer no conhecimento de Deus. Quando Paulo fala agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra, será que ele não está falando de uma vida santa, de santidade, de uma vida que mais se parece com Cristo, que se assemelha a Cristo? Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que nós cresçamos em conformidade à imagem daquele que nos criou. Esse, inclusive, é o assunto do capítulo 3 de Colossenses. Ele vai dizer como é que vive o homem que nasceu de novo. Primeiro ele lança os fundamentos desse ensinamento. Ele diz, olha, vocês morreram com Cristo. Vocês ressuscitaram com Cristo. E a vida de vocês agora está escondida em Cristo. E agora vocês aguardam que Cristo, que é a vossa vida, se revele em glória. Se nós estamos mortos, se nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, se a nossa vida está escondida em Cristo, e se nós estamos esperando o seu aparecimento em glória, não há como tentar viver de forma separada de Cristo. Aí ele vai nos dizer como não vive um cristão, primeiro, não em idolatria, em imoralidades e tudo mais, e depois ele vai dizer o aspecto positivo. Como é que vive um cristão? Nós não temos tempo de considerar todo esse texto. Mas, será que essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas? Oh, meus irmãos, nós temos tanto, mas pensamos que temos tão pouco. A vontade de Deus nos foi dada, ela nos foi revelada. E a vontade de Deus é que nós vivamos uma vida santa, que agrade a Deus em tudo, inclusive no nosso namoro. A última parte do texto de Colossenses diz, e crescendo no conhecimento de Deus. Eu penso que isso aqui é uma das chaves principais para que nós possamos entender e encarar o namoro. Se no namoro a gente não se destina, com ajuda mútua, a crescer no conhecimento de Deus,
a aprender mais sobre quem Deus é. O que a gente está fazendo? Se o nosso namorado, a namorada, será que ele vai me ajudar a conhecer mais a vontade de Deus? Será que aquele rapaz tem condições de me mostrar quem Deus é de forma mais clara? De me ensinar, de me mostrar por meio das Escrituras? Será que aquela moça vai me ajudar a conhecer mais a vontade de Deus, a conhecer mais quem Deus é? Nós devemos encarar o namoro assim. Nós temos a revelação da vontade de Deus e temos que nos empenhar de forma zelosa, de forma diligente a conhecê-lo. Porque só assim poderemos agradá-lo em tudo e viver de uma forma digna do Senhor. Inclusive no namoro e através da decisão do namoro, mais especialmente. A decisão com quem eu devo namorar. Ela não deve ser tomada com base naqueles critérios que nós vimos, da abordagem pluralista ou materialista ou da abordagem mística. Ela deve ser tomada, essa decisão, com fundamento na doutrina da suficiência das Escrituras. Elas nos orientam em tudo, para a glória de Deus Pai e para o nosso bem. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças, porque o Senhor nos revelou a tua vontade, e ela é suficiente para nos orientar em todas as nossas escolhas e decisões. Ó Deus, e como nós temos uma decisão importante a tomar, quando nos dedicamos a escolher aquela pessoa que vamos namorar e, eventualmente, casar. Que o Senhor nos ajude para que essas decisões possam frutificar para a tua glória e resultem em relacionamentos santos e que possibilitem o crescimento no conhecimento do teu ser. Ó Deus, que nós vamos nos apegar tão somente às Escrituras. Amém.